Domingo 28 de outubro de 2018, por volta de 19 horas e 5 minutos, a divulgação do resultado das eleições começou. Bom, começou naquele momento, você deve se lembrar. 2 horas depois de as urnas terem sido fechadas, o resultado começou a ser divulgado em virtude do Acre, 2 horas de diferença de fuso horário, para não atrapalhar as eleições do Acre. Tudo bem. Aí, na Globo News, eu não lembro bem se é na Globo News, eu tenho certeza que foi na Globo News sim. Na Globo News, uma jornalista disse o seguinte, 19 horas e 5 minutos. Já foi contabilizado mais de 80% das urnas. A cada 2 anos eu ouço uma frase parecida. Há 2 anos houve eleições para prefeito, vereador, e houve frase parecida com essa. Agora, novamente, tenho certeza de que daqui a 2 anos haverá jornalista falando frase parecida. Bom, qual é o problema? O problema é o seguinte. A jornalista usou uma frase com porcentagem, 80%, com substantivo ligado pela preposição de, das urnas. Coloquei aqui frases para você averiguar. Então o que ocorre é o seguinte, existe uma matéria chamada concordância verbal, que consiste em, o verbo tem de concordar com o sujeito em número de pessoas. Então, número e pessoa. Por exemplo, se eu digo assim, todas as urnas já foram contabilizadas. Foram tem de ser plural, contabilizadas tem de ser feminino, porque eu estou falando de urnas, feminino plural. O resultado já foi contabilizado, agora foi no singular contabilizado masculino, porque resultado é masculino singular. Porém, quando houver porcentagem mais substantivo com a preposição de, eis a preposição de aqui, a concordância passa a ser especial. Sempre que houver porcentagem mais substantivo com a preposição de, o verbo tanto pode concordar com o número referente à porcentagem, que é masculino. 1% das urnas foi contabilizado, então o verbo fica no singular, porque 1 está no singular, contabilizado, masculino singular, porque 1 é masculino singular, quanto também pode concordar com o substantivo urnas no plural, foram no plural, contabilizadas, feminino plural. Então, repito, sempre que houver porcentagem mais substantivo com a preposição de, o verbo e o adjetivo ou o particípio, que é o caso aqui, tanto pode concordar com o número quanto com o substantivo. 1% das urnas já foi contabilizado ou 1% das urnas já foram contabilizadas. Muito bem. Naquele momento, havia aproximadamente 80% das urnas. A concordância é exatamente a mesma. Tanto pode concordar o verbo quanto o particípio. Podem concordar com o numeral, não se esqueça de que é masculino, 80% das urnas já foram contabilizados, quanto podem concordar com o substantivo, 80% das urnas foram contabilizadas. Porém, a jornalista não usou apenas porcentagem com o substantivo e a preposição de, mas usou mais de. E a regra diz que sempre que houver mais de, menos de, cerca de, perto de, não importa o que vem à frente, se houver numeral, a concordância se dará somente com o numeral. Então, por exemplo, eu devo dizer assim, mais de uma pessoa se feriu num acidente. Falou, mas mais de uma, não tem de ser pelo menos 2? Sim, mas
mais de, sempre que houver mais de, menos de, cerca de, perto de e um número à frente, o verbo concorda com o número. Mais de uma pessoa se feriu. Quando houver o número um ou uma, poderá o verbo sim ir para o plural quando houver reciprocidade. Por exemplo, mais de uma pessoa se agrediram depois do resultado da eleição. Houve reciprocidade. Ou quando a expressão mais de vier repetida. Mais de um eleitor da esquerda, mais de um eleitor da direita ficaram descontentes com o resultado. Frase besta, mas fazer o quê, né? Mais de repetido. Mais de um, tarará, mais de um, tarará. Aí o verbo pode ir para o plural também. Mas grosso modo, concorda com o numeral. Então aqui, se eu colocar mais de 1% das urnas, a concordância só pode ser no singular, porque apareceu mais de. Mais de 1% das urnas foi contabilizado. Repito, mais de, menos de, cerca de, perto de. O verbo concorda com o número. Se for um, singular, a não ser que haja reciprocidade ou que a expressão venha repetida, que aí o plural pode ocorrer. Muito bem. A jornalista disse naquele momento: já foi contabilizado mais de 80% das urnas. Não pode ser singular porque 80 é plural, urnas também plural. Não pode ser feminino porque apareceu a expressão mais de e o 80 se refere à porcentagem masculino, portanto a única frase adequada: mais de 80% das urnas já foram contabilizados. Bom, no momento ela não estava falando de língua portuguesa, ela estava falando de eleições, tudo bem, sem problema algum. Pode haver o equívoco, existe a licença poética, sem problema algum. Mas é importante você, estudante de língua portuguesa, interessado em língua portuguesa, importante que você saiba a utilização. Aliás, quer saber mais sobre português? Entre em gramaticaonline.com.br, inscreva-se no site, adquire os seus cursos. Já há disponibilidade dos cursos de fonética, acentuação, ortografia e FEM. Já, produção e interpretação de texto e o restante da gramática aos poucos. Vá lá!